Contexto de muitos casos de violência policial em São Paulo, de uma ação que desde a semana passada estava tendo a cobrança ao governo de São Paulo, ao governador Tarcísio de Freitas, sobre o uso ininterrupto das câmeras policiais nas abordagens pelos PMs de São Paulo. Pois bem, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, acaba de decidir o seguinte, fazer a seguinte determinação: uso obrigatório das câmeras corporais nas fardas dos policiais militares em São Paulo. E nessa determinação maior, há uma série de outras determinações também. Isso foi tomado numa ação que está lá no Supremo, aquela que na semana passada eu disse que o Tarcísio tinha que responder sobre ela, porque basicamente só um contexto muito rápido que é importante para a compreensão. Tarcísio comprou mais de 12 mil câmeras para câmeras corporais e aí existe a questão de elas poderem ser desligadas. A gente já mostrou, inclusive aqui no Conexão, alguns casos em que os policiais fizeram isso. Agora, Barroso diz que as gravações precisam ser ininterruptas. Então, ele determina o seguinte: divulgação dos dados no portal da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a recomposição do número total das câmeras corporais para o mínimo de 10.125. Esse é o número, 10.125 de equipamentos em operação. Tem que estar funcionando, não vale só comprar esse tamanho sem que estejam funcionando. Mas a gravação precisa ser ininterrupta, determinou o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, até que seja comprovada a efetividade do sistema que existe em São Paulo, que é o tal do acionamento remoto, automático e intencional, ou seja, a chance que o policial tem de acionar ou não essas câmeras, desligar ou não. Um caso que ficou muito marcado na semana passada foi daquela abordagem na garagem do interior de São Paulo de uma família em que uma senhora foi abordada, foi espancada com um cacetete. A gente tem essas imagens porque testemunhas gravaram. Os policiais dessa abordagem gravaram até o momento anterior a essa violência policial. Ainda aqui sobre a decisão, para a gente ter uma noção de quanto isso é importante, vai regulamentando aí na determinação. Tem que também fornecer informações, ou seja, o governo de São Paulo tem que informar sobre processos disciplinares por descumprimento do uso das câmeras corporais, ou seja, casos como esse que eu estava relatando agora há pouco. Tem que informar, tem que explicar e tem que valer. Só para a gente terminar, é a última determinação aqui de Barroso, tem também que apresentar todos os meses relatórios pelo governo de São Paulo sobre o andamento de todas essas medidas. Está aí o desfecho de uma ação que está rodando há algum tempo no Supremo e que acontece num momento delicadíssimo do país de muitos casos de violência policial. Não são todos os policiais, ressalva importante, mas são muitos grupos de policiais que têm avançado de forma ilegal e agora essas câmeras têm que gravar ininterruptamente e o governo de São Paulo tem que prover todas as informações sobre o que está acontecendo, principalmente se houver interrupção de gravação.